Bem, sobre o jogo, né? O jogo foi ruim demais, primeiro tempo péssimo, time muito preguiçoso do Flamengo. O que o time se empenhava no período aí da Copa América não se viu nesses dois jogos, com a volta de atletas que estavam fora. É, algo que o Tite precisa resolver, né? Com os jogadores, evidentemente. A anulação do gol do Arrascaeta é uma coisa de uma pretensão muito grande, porque não dá para chegar a nenhuma conclusão, a imagem não é conclusiva. Ela vai despertar opiniões. Bateu, não bateu, mas não é uma imagem conclusiva. Então, o gol deveria ter sido validado, mas, enfim, acabou sendo anulado. A grande questão desse gol é o seguinte: se fosse o contrário, né? Aí tinha caladinhos, né, Tirone? Tinha tweet caladinho, Eu aí mandei tinha o gracinha caladinho. na rede social, né? Se o gol é do Vitória anulado, aí todo mundo fica logo oriçado. Mas aí foi o contrário, então há um silêncio. Isso é muito evidente. Não é só você, não. Muita gente faz isso. Inclusive corintianos que adoram ficar monitorando o jogo do Flamengo, que ontem não falaram nada daquele pênalti absurdo. Uma coisa absurda aquele pênalti. Um negócio assim que não dá para entender. Condicionou todo o jogo. O Grêmio foi muito prejudicado ontem. Condicionou todo o jogo. Absurdo. Absurdo total aquele pênalti. Né? E novamente com o VAR. E com o árbitro de campo que não vai ter coragem de peitar o cara do VAR, porque é o árbitro menor que o cara do VAR. Essa coisa acontece toda hora, está se repetindo a todo instante. Sobre o Gabriel, né, estava na hora dele fazer alguma coisa pelo Flamengo. Né? Bateu um pênalti no sábado, bateu bem, depois de perder alguns ano passado, coisa que ele não fazia quando jogava futebol de verdade. E agora deu um passe para o gol do Carlinhos. Né? Pelo que ele custa por mês, eu acho que, de vez em quando, dar um passe para gol, fazer um gol, é o mínimo que ele pode fazer enquanto ele veste a camisa do clube. Sempre lembrando, ele recebeu uma proposta de renovação e não aceitou, que é um direito dele. Se ele aceitasse a proposta, estava com um contrato renovado, ganhando aumento, tudo mais, né? E ficaria pelo menos mais um ano no clube. Teria mais um ano para provar que ainda pode ser útil. Foi útil na quarta-feira em Salvador, talvez possa ser útil novamente no domingo, especialmente que o domingo é um ótimo jogo para o Tite colocar reservas como ele. Ele, Luiz Araújo, tudo, e preservar um pouco titulares absolutos, como Gerson, como Pedro, que vem numa sequência muito pesada. Eu acho que seria uma boa opção. Em todo respeito ao Atlético, é o lanterna do campeonato. Se o Flamengo não conseguir ganhar do Atlético mesmo, rodando um pouquinho o elenco, né, aí a coisa vai estar pior do que se pode imaginar. Até porque depois vem, não pela quarta-feira, porque eu acho que a Copa do Brasil não deveria ser prioridade nenhuma, tá? Nem Flamengo nem Palmeiras, na minha opinião. Mas pela sequência que virá, né? O jogo com o Palmeiras na quarta e o jogo mais importante dessa semana, Flamengo, domingo da semana, São Paulo no Morumbi. Muito bem, fui eu que escrevi, estão todos caladinhos quando teve lá o lance do pênalti. Eu nem lembro mais o que era a arbitragem no fim de semana pro Flamengo. Aí o Tirone ficou caladinho. Mas eu falei depois. Eu falei do pênalti pro Juventude também. Eu fui isento. Plural. Falei no plural, exatamente. O Arnaldo, fala um pouco do Flamengo, antes de entrar nos outros times também. Vote nessa. Peraí, só um minutinho. Eu sei que vai falar do Flamengo. Mas foi pênalti, aquele pênalti no Ferreirinha? Foi. Esse foi. Foi. Não, ué. Não. Eu achei, não. Foi o mesmo esquema do Atlético Mineiro e Vasco, mesmo esquema do Atlético Goianiense e Flamengo. O cara abre o braço, o Ferreirinha é mais baixo que ele, toma na cara, mas não teve movimento de achei um escândalo também. Eu fiquei horrorizado com esse. A questão Achei escandaloso. O Trajano fazendo o papel do Fernando. A coisa do pênalti da arbitragem, a falsa simetria do futebol brasileiro é incrível, né? Então, assim, para os 6 aqui, foi um escândalo o pênalti do Romero, certo? Ponto, é isso. É isso que a gente tem que debater, o pênalti do Romero. Cada jogo, cada clube, cada situação tem a sua história. E acho que a situação... O pênalti, e assim, a falsa simetria acontece quando um jogo está 1-0 para um time, e aí é dado um pênalti inventado que proporciona um empate, né? Então, enfim. Mas tudo bem, isso é outra coisa. Eu acho que a questão aí dos 3 fortes, Tirone, você falou do Flamengo se está à frente do Palmeiras e do Botafogo, eu acho que é uma disputa entre os 3 muito interessante, de detalhes. O Danilo disse, e o Trajano também passou por isso, da dificuldade do Botafogo em acompanhar os 2 principais times do Brasil hoje por conta de lesões gravíssimas de 2 jogadores muito importantes, Júnior Santos e Eduardo. Mas, na verdade, o Palmeiras e o Flamengo também não vêm sobrando, né? Como o Botafogo sobrou no Brasileiro passado num certo momento. Então, eles vão começar a frente tripla muito parecidos e parelhos
nas 3 frentes. Aí você pode analisar como é que são as 3 frentes desses concorrentes. O Botafogo tem o Bahia pela Copa do Brasil e o Palmeiras pela Libertadores. O Palmeiras tem, talvez para mim, aquele que tenha os confrontos mais complicados, porque ele tem o Flamengo na Copa do Brasil e o Botafogo na Libertadores. E o Flamengo, por sua vez, tem o Palmeiras na Copa do Brasil e o Bolívar na Libertadores, que talvez nesse baralho todo seja o mais frágil, mas tem aquela questão, aquela seguinte simples questão: os jogos na altitude, no meio dessa maratona toda, né? Aí você pode analisar como é que eles se movimentaram na janela, né? O Botafogo investiu bastante, mas perdeu esses 2 caras. O Palmeiras investiu bastante, mas perdeu gente também. O Flamengo não perdeu praticamente ninguém, mas também praticamente não contratou. Então, eu vejo muitas semelhanças. E, para mim, só de ter esse quadro semelhante, mostra a evolução do Botafogo, né? Nesses últimos anos. O Botafogo está disputando a frente tripla para valer. E o Botafogo hoje é líder. O Flamengo pode até alcançar com um jogo a menos do Brasileiro, pode até igualar. O Botafogo tem jogado bem, cara. O Botafogo tem feito boas partidas. Fez assim com o São Paulo no Morumbi, um bom jogo. O São Paulo acho que até jogou mais que o Botafogo, mas o Botafogo teve bons momentos no jogo, poderia ter vencido também. Então, na verdade, o Tironi adora falar na espanholização, né, do futebol brasileiro entre Palmeiras e Flamengo, como se fossem Barcelona e Real Madrid. Hoje a gente tem um Atlético de Madrid na temporada, que é o Botafogo. E acho que o Botafogo, mesmo com os 2 desfalques, ele pode sonhar aí com um dos 3 principais títulos da temporada. Os outros, todos os outros, para mim, todos os outros, tem vários também na frente tripla, estão atrás dessa trinca aí. Você tinha falado... Eu só quero lembrar vocês. Olhem a primeira página do UOL. Vocês vão ver que o UOL ouviu 6 árbitros. 2 acharam que foi pênalti, o Emílio Marques Mesquita e o Sereta. Não acharam que foi pênalti. O Marcília, o Ulisses, o João Paulo e o Carlos Eugênio. Que pênalti? Não, o pênalti para o Corinthians. Então veja que não é assim. Aí é que eu quero dizer, agora eu não estou brincando, estou falando sério. Eu vou repetir, eu não marcaria o pênalti. Mas dizer que é um lance escandaloso não é um lance escandaloso. Não é escandaloso. Que houve o puxão no braço. Os zagueiros têm que se lembrar sempre que agora tem VAR. Que achar que vai fazer alguma coisa que não seja vista por esses VARs absolutamente intrometidos como no Brasil é dar sopa para o azar. É bom o Renato não escalar mais o Kahneman, porque o Kahneman faz isso 35 vezes por jogo. Mas não é isso. Se levar a ferro e fogo que o Juca está falando em relação aos zagueiros, os zagueiros têm que jogar sem braço, sem os 2 braços. Porque não pode... É mão, é pênalti, não sei o quê. Fica complicado. E com o VAR auxiliando... A grande questão é que o VAR analisa o vídeo várias vezes e o jogador é puxado para um lado e ele cai para o outro. Esse é o ponto. Por isso é um absurdo. Ele cai para o outro. Se ele cai na direção para a qual ele é puxado, poderia fazer algum sentido. Mas não, ele é puxado, não estou nem discutindo a intensidade do puxão. Ele cai para o outro lado. Nunca vi alguém ser puxado para um lado e cair para o outro. Que negócio é esse? Ou seja, é evidente que ele se jogou. Acho que a grande questão, já se fala sobre isso há muito tempo, eu repito isso há muito tempo, os árbitros e o VAR, o bandeirinha, os caras não entendem o futebol, gente. Eles não sabem o que é um jogo de futebol. Esse é o ponto. Então, para eles, assim, essa é a regrinha total. O cara vai lá ver aquilo e ele fala, não, é um puxão, eu tenho que marcar. Mas ele não consegue ter a malícia do jogo para compreender quando o atacante se joga, quando o zagueiro usa algum tipo de recurso, e vai lá e marca. E o árbitro de campo, esse eu acho que é a pior parte, muitos árbitros que são menores dentro da hierarquia da arbitragem, né, pela experiência, pelo nome, pelo tempo de arbitragem, e que eles ficam pequenininhos, intimidados. Aconteceu no jogo do Palmeiras com o Cruzeiro, aconteceu ontem, e vou além, acho também que não foi pênalti contra o Botafogo no jogo lá do Morumbi. Também acho que não foi pênalti. Não foi uma coisa tão escandalosa, mas também acho que não foi pênalti.
É um festival de marcações que são estapafúrdias. Né? Já que está falando da Premier League há pouco, o Arnaldo está falando aí com o João e tal. É uma piada isso aí, gente. Não dá. E está cada vez pior, eles conseguem piorar. Esse é o ponto. Piora. Não é que estacionou, está piorando. Insuportável. Tão insuportável quanto isso são as reclamações dos jogos. Os caras passam o jogo inteiro reclamando também, cara. O tempo todo, coisa mais chata. O tempo inteiro. O Rafinha agora é o principal reforço do São Paulo para reclamar do banco, vocês repararam? Passa o jogo reclamando. Pô, reclama o tempo inteiro. Não consegue jogar regularmente. Vai entrar no revezamento com a comissão. Não dá, gente. Vai entrar no revezamento. É chato. Então, mas eu tô com o Danilo nessa. Esse ambiente fica assim porque os árbitros são muito ruins. Aí todo mundo fica pitando mesmo. Foi o jogo do Corinthians ontem. Depois que o árbitro deu aquele pênalti lá, acabou o jogo. Se tivesse, eu falei isso, se tivesse substituição de árbitro, era o caso daquele árbitro. Bom, o cara não tem mais nenhuma condição de continuar nesse jogo. Ele não mandava mais em ninguém, né? E qualquer um mandava nele lá. Ele tinha que sair e entrar um outro cara lá no lugar dele no jogo de ontem. Fala. Eu acho que a substituição de árbitro seria uma boa sugestão. Só que já tem, mas provavelmente o cara que entraria fosse pior. Sabe o que eu acho uma sacanagem grandiosa nessa história toda? O cara do VAR, ele não tá lá no estádio sendo pressionado por 45 mil pessoas e o caramba 4. Além de ele não entender o espírito do jogo, é um absurdo ele fazer a intervenção na sala de ar-condicionado. É como se ele tivesse sentido o efeito da pressão do estádio. Ele não tá lá. Quem tá lá é o cara que tá conduzindo o jogo. Ele ferra o cara. Ele destrói o cara. E ele não aparece. Essa é a questão. E você vai ver, esse cara vai estar na próxima rodada aí em algum canto. Porque eles não aparecem, né? O cara do VAR não aparece. Então, o VAR já está escalado, Arnaldo. Para Palmeiras e Vitória. Já está escalado. Ele está no jogo. A enquete está assim, Trajano. Quem está mais bem preparado para a maratona? Botafogo, 39%. Flamengo, 47%. Palmeiras, 13%. Por que 13% só, Danilo, para o Palmeiras? Porque jogou mal contra o Fluminense? Não, pera, só quero falar uma coisa antes, em relação ao juiz, antes de passar para o Palmeiras. Se a gente leva, e tem toda a razão, que o juiz não entende. O juiz... O que leva um sujeito a ser árbitro de futebol? Boa Ele pergunta. Era um perna de pau nas peladas dele, nunca conseguiu chutar uma bola na escola, aí vai virar juiz. O que leva um sujeito a ser juiz de futebol? Eu fico me perguntando. É uma boa pergunta. É uma boa questão. Por que o cara... Não tinha um cara na minha escola que ele virou árbitro. No meu colégio, ele não jogava nada de futebol, realmente. Não foi de destaque, mas virou. É o exercício da autoridade. O que leva a querer ser árbitro é para exercitar a autoridade.